Orçamento de piso. Nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma fácil e prática de você fazer esse tipo de orçamento, dessa etapa da obra, sem você esquecer nada e facilmente. Mas antes disso, não esquece de conferir se você está inscrito no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo para nos ajudar. Olha só, o que é que precisa para fazer um piso de um imóvel? Cada camada, até chegar no revestimento. Para começar, para fazer um orçamento, você precisa de quê? Saber os serviços que vão ser necessários e saber a quantidade desses serviços, certo? Beleza, mas para fazer um piso cerâmico ou porcelanato, o que precisa para fazer ele? Todas aquelas camadas. O que é necessário para chegar naquele último estágio de acabamento, depois do rejuntamento final, depois da limpeza? O que é que precisa? É isso que a gente vai ver aqui. Primeira coisa, antes de tudo, é o aterro. A gente poderia falar do aterro aqui e da compactação. Só que vamos considerar que o aterro é outra etapa da obra e vamos começar a partir da preparação para esse piso que vem depois do aterro compactado. Depois, em outro vídeo, a gente pode falar em aterro, beleza? Então, olha só. Primeira coisa para fazer um piso, de que é que precisa? Uma preparação de superfície com brita. É essencial ter essa camada de brita para quê? Para reduzir a umidade que sobe pelo solo e muitas vezes ultrapassa o contrapiso e chega até o revestimento cerâmico e muitas vezes chega até a soltar a placa cerâmica. Muitas vezes a gente vê isso em alguns imóveis, tem pessoas que não sabem por que é por isso. O solo está encharcado de umidade e se ele não encontrar nenhuma resistência, ele vai subir até o piso e danificar o piso cerâmico. Então é importante que tenha essa camada de brita e a gente precisa adicionar no orçamento, tá bom? E outra função dessa camada é que quando você compacta também por cima da brita com a máquina ou com um soquete manual, a brita crava na terra e compacta mais ainda. Então essa é outra vantagem de você usar essa camada preparatória. Agora, depois dessa camada, o que precisa ser feito? O ideal é que você use uma lona. E por que o uso dessa lona? Porque você vai passar um contrapiso de concreto, certo? E quando você vai concretar esse piso, a água do concreto é muito importante para a cura e para a resistência desse concreto. E quando você põe uma lona sobre esse contrapiso, você evita que essa água saia com facilidade e esse concreto vai curar de uma forma mais forte. Então essa lona também é essencial e você precisa adicionar ao seu orçamento. Depois da lona, deve saber o contrapiso. Como você deve saber, o contrapiso é uma das partes mais importantes do piso. É esse contrapiso que vai ter uma função estrutural de manter a estabilidade do piso. Então, obviamente, você deve anotar nos serviços que vão ser orçados. Agora, depois que termina-se o contrapiso, o que é que acontece? Você faz aquela concretagem e ela fica assim um pouco com falhas, porque o pedreiro faz na régua, vai fazendo sarrafeamento desse contrapiso e pode ficar uns caroços no concreto, umas pequenas falhas. E como o piso, o revestimento que a gente vai vir com ele depois é totalmente plano, totalmente reto, vai ficar difícil de fazer esse assentamento. Então, depois do contrapiso, para fazer essa regularização, a gente precisa passar uma pequena camada de argamassa para regularizar esse piso e deixar totalmente reto. E assim vai ficar muito mais fácil e até barato fazer o revestimento cerâmico, fazer a aplicação do revestimento cerâmico, pode ser cerâmica mesmo ou com porcelanato. Não só cerâmica e porcelanato, a gente sabe que tem muitos outros tipos de piso, né? Piso de madeira, piso vinílico, piso de mármore, de granito, mas tudo vai receber a mesma base. Essa é a base de qualquer piso que vai ser revestido depois. Então, a regularização é outro ponto que você tem que anotar para fazer o orçamento, outro serviço. Depois da regularização, vem aí o revestimento. E o revestimento pode ser todos esses tipos que eu falei anteriormente: mármore, granito, cerâmico. Os porcelanatos também estão dentro da categoria de revestimentos cerâmicos e assim por diante. Esse revestimento é a última etapa, o último serviço que você precisa anotar para fazer o orçamento completo desse piso. Então, com todos esses serviços anotados, listados, o que é que você vai precisar mais para fazer o orçamento? A área do piso, a quantidade de piso que vai ser construída. Então, você sabendo essa área de piso, você vai saber a quantidade de contrapiso, você vai saber a quantidade de revestimento e todos os outros serviços que a gente falou até aqui. Então, tendo os serviços que vai ser executado, tendo a quantidade, chegou a hora de fazer a cotação de preços. E aí você vai ter que cotar preço de mão de obra para executar esses serviços e preços de materiais que vão ser necessários para fazer esses serviços. Como isso é muito complicado, porque a gente precisa consultar fornecedores, isso demora. Hoje em dia tem meios bem mais fáceis de fazer esse tipo de orçamento. Como é que a gente faz? A gente consulta uma tabela de preços de serviços
serviços e cataloga todos esses serviços, os preços dele, de uma forma atualizada para cada estado do país. E assim não tem risco da gente errar no preço. A tabela mais confiável e usada é a tabela Sinap. E ela ajuda muito a fazer esse tipo de orçamento. Para facilitar mais ainda, para a gente não precisar nem consultar a tabela, porque ela é grande, você pode imaginar a quantidade de serviços construtivos que existem. Então, a gente usa uma ferramenta que já tem tudo isso e a gente só preenche alguns dados e pronto. Então, olha só, a ferramenta que eu uso é essa, a Orça Construtor. E nesse módulo de orçamento rápido, tem tudo que a gente precisa para fazer um orçamento de uma obra ou reforma. Então, eu venho aqui para fazer um orçamento de piso, eu venho aqui nessa parte de piso da ferramenta e tudo que eu preciso fazer é preencher com os dados que ela me pergunta. Você pode ver que eu tenho a opção de fazer 3 tipos de piso aqui de uma vez, orçamento de 3 tipos de piso de uma vez. Então, vamos preencher aqui com os dados que ela está pedindo. Primeiro, escolha o material do piso. Aqui eu tenho a opção de piso cerâmico, piso de madeira, piso de pedra portuguesa, granito, mármore, piso cimentado e piso de concreto para calçada, certo? Então, vou escolher aqui um piso cerâmico. Escolha agora o tipo do piso. Tipo do piso cerâmico pode ser padrão popular, padrão médio alto ou piso porcelanato, que como eu já falei, é um tipo de piso cerâmico também. Então, escolhi piso porcelanato e agora escolha a área do piso. E eu vou colocar aqui uma área, se eu medir meu projeto e eu sei que o piso tem 150 metros, por exemplo, de área quadrada, basta eu digitar aqui e aqui do lado já vai ter o valor desse orçamento desse piso. Se eu clicar aqui em gerar orçamento, eu vou ter uma discriminação aqui de todos os serviços que vão ser necessários para fazer esse orçamento, certo? Movimento de terra, entrou aqui o serviço de preparo e fundo de vala, a largura maior ou igual a 1,5 metro e menor que 2,5, com camada de brita, que é aquela preparação que a gente já falou lá no início. E aqui na etapa de piso mesmo, temos o custo da lona, o custo do contrapiso com o acabamento, o custo do rodapé, que inclusive a gente nem falou, mas todo piso cerâmico e porcelanato tem também o rodapé, e o revestimento do piso aqui no final, totalizando R$ 43.644 para os preços atuais da data desse vídeo e aqui do estado que eu tô usando nessa ferramenta. Olhando aqui, ó, estado de São Paulo, certo? Então deu esse valor. Se eu fosse fazer esse orçamento para um cliente meu, da minha construtora, claro que eu iria colocar aqui um bônus a mais. Todos os serviços que são relativos à administração, compra de materiais, gestão do pessoal, escritório, essas coisas, e também a minha lucratividade. Então, eu poderia colocar aqui 20 ou 30%, certo? E aqui, gerar orçamento novamente, e aqui estava incluso o meu bônus sobre todos esses serviços aqui, certo? Aí você poderia perguntar, e os materiais que são necessários para fazer esse serviço? Como é que eu poderia consultar nessa ferramenta? É possível? Sim. Nessa ferramenta também tem essa parte aqui de lista de insumos. Só escolho aqui o módulo do orçamento rápido, que é onde eu fiz esse orçamento, e aperto gerar lista de insumos. E é só esperar processar que eu vou ter todos os materiais aqui listados na ordem do que impacta mais o orçamento para o que impacta menos, ou seja, o mais caro até o mais barato, para eu poder saber o que é que vai onerar mais a obra, o que é que vai ficar mais caro, o que é que vai custar mais, para eu poder fazer as compras e me preocupar em ter o melhor desconto naquele material que mais encarece o meu serviço. Você pode ver, ó, o porcelanato é o mais caro, segundo o rodapé, argamassa, azulejista, pedreiro e assim por diante. Aqui eu tenho as quantidades, olha só, 162 metros quadrados de porcelanato para fazer aqueles 150 metros de piso que a gente orçou lá atrás, ou seja, aqui já está acrescentando um percentual de, vamos dizer assim, perda. Nos recortes desse porcelanato sempre há perda, então aqui a ferramenta já está considerando. E aí, gostou de fazer um orçamento desse jeito, de uma forma fácil? Vamos fazer assim, se você apertar curtir nesse vídeo e digitar nos comentários a palavra planilha, eu vou mandar um link de desconto para você adquirir essa ferramenta aqui com desconto especial e você poder fazer esses orçamentos seus aí de uma forma bem mais fácil e prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse conteúdo te agrada, por favor, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Confira sua inscrição para continuar recebendo. E é isso, um forte abraço, fique com Deus.